Intitulei essa mensagem como Princípios para uma Vida Profissional Vitoriosa. Baseei-me em uma mensagem do pastor Derossi. Quem está com saudade do pastor Derossi? Amém. Eu estou com muita saudade dele, né? Apesar de estar sempre, mas quando ele não está aqui no nosso meio, bate aquela saudade, né, bispo? Aquele jeito dele amoroso, né? Mas ele está lá em Vista Alegre cumprindo, e muito bem, por sinal, a missão que Deus concedeu a ele naquele lugar. Mas ele pregou essa mensagem há alguns anos, e eu encontrei alguns escritos sobre essa mensagem. Depois eu fui lá, ouvi também o pastor Hernandes Dias Lopes, e aí eu me cheguei à situação que seria essa a vontade do Senhor a tratar aqui nessa noite. Por isso eu convido você a ler comigo o verso 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor, não em homens, não em empresários, não apenas no seu emprego, mas em Deus, eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Até aqui está lida a sua palavra, Pai. Te pedimos mais uma vez que Tu venhas falar conosco, tratar conosco o que é aqui a Tua vontade, Pai. Como louvamos, aqui é a Tua casa, aqui é Teu lugar, somos Teu povo, somos Teus filhos. Viemos aqui para ouvir a Tua voz, aquilo que Tu tens para falar conosco. Então fala, Pai, abrimos a nossa mente e o coração para ouvir a Tua vontade, Pai. Corrigir, exortar, direcionar, dar estratégias do Senhor, dos céus, para que possamos também vencer na nossa vida profissional, empreendedora, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser crentes melhores, profissionais melhores, de acordo com o que demanda a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Queremos colocar esta área também, tão importante como todas as outras, Pai, no mesmo nível, Pai, do espiritual, daquilo que buscamos. Queremos ser no local de trabalho, naquele balcão, naquela mesa, aquilo que somos aqui também neste lugar. Crentes, sabemos que precisamos disso. Nos ajuda, em nome de Jesus, que todos digam amém, possam se assentar. Como eu já disse, eu quero meditar com você aqui nesta noite sobre os princípios para uma vida profissional vitoriosa. Creio que todos nós aqui estamos seguros, cientes de que Jesus, Ele foi o mestre dos mestres, né? Eu digo isso porque talvez alguém tenha pensado, mas tratar de vida profissional na igreja? Sim, vida profissional na casa do Senhor, porque Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre, mestre dos mestres. E isso o torna singular, incomparável, isso é único, isso por causa da grandeza do seu ensino, isso por causa da profundidade que é a sua palavra em nossas vidas. Quem crê e também acredita naquilo que eu estou falando, digam amém. Como mestre dos mestres, Jesus, Ele usou de várias formas, de vários métodos de ensino. Ele fez uso de símbolos, Ele fez uso de parábolas, mostrando para nós que muitas vezes uma imagem, uma parábola, um conto, ele fala mais do que um discurso, do que um treinamento de 1000 palavras, creio eu. Entendo que assim uma figura pode falar mais, como já disse, do que 1000 palavras. Foi por isso que quando perguntaram para ele sobre humildade, ele não fez nenhum discurso, ele não fez nenhuma fala, ele apenas pegou uma criança e colocou sobre o seu colo. Uma humildade maior do que essa. E quando ele vai falar da influência da igreja, ele não cita os pensadores, os estudiosos daquela época. Ele diz assim: a igreja é como sal
e a como luz. E eu creio que, de alguma forma, Deus já esteja falando com alguns aqui. Lá no meu ambiente de trabalho, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz. E por isso, nesta noite, eu quero usar este símbolo, um símbolo, uma figura que a própria Bíblia nos estabelece, nos coloca, a figura da águia. Eu não sei quantos vão lembrar desta mensagem do pastor Derossi. Alguém que lembra o culto que ele pregou e usou o exemplo da águia? Alguém que lembre disso? Tem alguns, tem alguns irmãos lá em cima. E tudo que está escrito na Bíblia, creio eu que foi escrito por Deus com um sentido, com um propósito, não foi por acaso. Há uma lição para nós aqui nesta noite. Por isso, eu quero usar este verso 31 e pedir que você aguce o ouvido da sua alma. Interessante isso. Podendo assim entender à luz essa lição desse símbolo usado pelas Escrituras. E que nos mostra princípios para uma vida vitoriosa, falando de vida profissional aqui hoje. O primeiro deles é o princípio do otimismo indestrutível. A águia é símbolo de força, e por isso que os Estados Unidos usa na sua bandeira o símbolo, a águia, como símbolo da sua nação. É por isso que o nosso Ministério Sentinelas usa a águia, porque precisa de força, precisa de coragem, precisa de valentia, precisa de disposição para poder cumprir o papel deles lá fora. Estamos aqui todos, né? Muito bem, por sinal, refrigerados, seguros, pelas paredes, pelas portas, mas eles estão lá, a nos abençoar, a colocar a sua cara, o seu peito, a sua vida para nos defender. Interessante a gente se lembrar e orar também nessa noite por eles que estão lá e todos aqueles que estão também nos abençoando nos ministérios desta igreja. Amém? Força, determinação, garra, valentia e coragem. Esse precisa ser o cristão. Esse precisa ser eu e você no nosso ambiente de trabalho a cada dia. Porque se não formos assim, creio eu, que não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário. Porque a força que temos, ela não vem de nós, não vem do nosso braço. Pelo contrário, ela vem de Deus. Nós somos frágeis, somos vulneráveis, mas aquele que está em nós, e quem concorda, em seguida digam amém. Está em nós, aquele que está em nós, é o Todo-Poderoso Deus. Eu quero começar essa mensagem nos lembrando disso. Vida profissional, por maior que sejam as lutas que hajam lá nesse lugar, você precisa se lembrar que você é um representante de Cristo e que você tem a força de Deus, independente do teu cargo. Pode ser da limpeza, do café, até mesmo a diretoria ou presidência da empresa. Eu lembro de um tempo onde eu era muito influenciado nesse trabalho, em que eu fiquei 24 anos, e era muito abençoado, tanto pelos gerentes, quanto o pessoal da limpeza, o café, que toda hora com muito carinho me servia na minha mesa, porque eu gosto de um cafezinho, né, Renato? É uma briga lá, para ver quem toma mais café. Mentira, sou eu que tomo mais café mesmo. Mas eu lembro que havia lá uma senhora, uma irmã, já na sua idade, talvez dos seus 60 anos, mas que ela me tratava com tanto carinho. E uma das vezes eu cheguei àquela mesa e observei que ela estava ali orando por mim. Interessante. Ela passou pela minha mesa, ela sabia que eu vivia uma luta, ela sabia que havia uma dificuldade, havia uma contrariedade na empresa contra mim. E ela foi até aquela mesa em oração e me abençoou. E creiam, acredite vocês, que naquele dia o Senhor respondeu às orações dela. E aquela luta que eu estava a viver, ela ali se cessou. E eu glorifiquei ao Pai, eu agradeci a Ele,
e assumi um compromisso de consertar o que estava errado e de servir aquela empresa de forma ainda mais abençoadora, com mais dedicação, com mais força, com mais garra, com mais vontade. Logo me tornei o gerente de TI daquela empresa. Mas eu não vim aqui falar de mim, mas vim falar de que a nossa força não se decorre do nosso braço, ela se decorre da onipotência do nosso Deus, é dele. Então não é possível que um cristão se renda à fraqueza, à perda, não, à impotência da crise, da dificuldade, que tentam sim nos parar. Eu sei que há pessoas aqui desanimadas com o seu trabalho, provavelmente há pessoas aqui com medo de perder o seu emprego, talvez hajam aqui irmãos e irmãs numa situação considerada deplorável na área profissional e insatisfeito com isso, eu sei. Mas eu também sei que nós viemos aqui, saímos da nossa casa, saímos do nosso trabalho, para clamar ao nosso Deus aqui nesta noite, e o milagre ele virá. Assim eu creio, porque a nossa força está em quem, igreja? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o santo nome de Deus, louvado seja Ele pela vida desta igreja, louvado seja esse Deus por essa semana de oração, onde vamos clamar pelas principais áreas da nossa vida, inclusive a profissional, como nessa noite. Mas agora eu quero voltar para a Bíblia. Lembram daqueles homens que trouxeram um relatório? Eles foram lá olhar a terra prometida. Está todo mundo comigo? Todo mundo lembra dessa história? Eles chegam naquela terra, constataram a beleza da terra. Eles olharam aquela terra e falaram: há fertilidade nessa terra, ou seja, há tesouros aqui nesta terra, sim, e trouxeram de lá os seus frutos. Mas ao apresentarem um relatório para o povo, 10 dos 12 disseram que a terra era boa, sim, muito boa, por sinal. Mas 10 dos 12 homens disseram que aquela terra não era para eles. Eles disseram: a terra é boa, mas tem cidades com muros muito altos. A terra é boa, sim, mas lá tem gigantes. A cidade é boa, mas ela é inconquistável. Aliás, eles são gigantes. Nós, quando olhamos para as nossas batalhas profissionais, também vamos olhar para a nossa profissão, para o nosso trabalho, e vamos ver gigantes, vamos ver dificuldades, vamos ter medo, vamos viver aflições, vamos perder noites de sono, com ansiedade, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Sim, esses homens olham para essa cidade, e neste relatório, eles dizem assim, aos olhos deles, quando eles nos olham, nos veem, eles dizem que nós somos como gafanhotos. Ou seja, eles aceitando isso, estavam a dizer com os nossos próprios olhos: nós somos gafanhotos. Eu não sei como você olha para você. Eu não sei se você olha e vê uma águia a ponto de romper velocidade, romper com força e alcançar o seu foco, a sua meta, o seu objetivo na sua vida profissional, ou se você olha para si e vê um gafanhoto, não sei. Mas a palavra de Deus vai dizer que estes homens e que nós, homens e mulheres de Deus, somos príncipes. E não podemos olhar para nós,
os filhos do rei. Não. E nos ver como menos do que príncipes. Não. Seja qual for a sua função, seja qual for o seu cargo, seja qual for a sua responsabilidade lá no teu ambiente de trabalho, chegue como águia, chegue por cima, chegue com força, chegue com vontade, chegue cheio de garra, não importa se seja para passar um pano e varrer, mas faça o seu melhor. Não haja como um gafanhoto, encostado num canto, escondido, onde nada pode fazer. Pelo contrário, voe tudo, ore em cada canto. Olha só que coisa linda. Clame ao Senhor, diga a Ele: abençoa aqui, Pai. E Ele vai abençoar. Eles não viram que a força deles vinha de Deus. Quando aquela senhora orava por mim, eu entendo que ela tinha mais fé do que eu em mim. Interessante isso, né? Aquele dia eu cheguei lá desesperado, tinha uma reunião, eu tinha que apresentar resposta, projetos, relatórios, gráficos, explicações. E aí? Mas eu lembro também e reconheço que naquele dia eu ainda não tinha orado ao Pai. Eu pensava nas minhas estratégias humanas, eu pensava no que falar, no que apresentar, mas eu não clamava, não orava, não vivia e não sentia Deus. Mas aí vem essa amada igreja, numa semana de oração, já que não teve testemunho hoje, porque talvez a gente não tenha se lembrado disso, ou não tenha o desejo de se expor, ou vergonha, ou medo, que eu acredito que tem gente aqui que foi abençoada na sua vida profissional, eu tenho certeza disso, e não tem nenhum, nem 10, nem 20 não. Se todos os testemunhos fossem lidos aqui hoje, não daria tempo de ler todos. Posso ouvir um amém? Eles não viam que a força não vinha deles, ele vinha de Deus. A tua força vem de Deus. Quantos homens e mulheres nos dias atuais têm tirado a sua própria vida por essa questão profissional e financeira? Quantos? Quantos homens estão atribulados, desequilibrados, angustiados, por causa da ausência de um emprego? Momento difícil, difícil por demais. Quantos homens que não têm a sua renda em função do seu subemprego, insatisfeitos com o seu subemprego. Mas tudo, sempre que eu digo a qualquer um que me procura para dizer: pastor, eu sou advogado, mas eu estou no Uber, eu sou um diretor, um administrador, mas estou num balcão, eu digo: ei, ânimo, levante a sua cabeça, faça o seu melhor, faça mais, mais e mais, até que você seja reconhecido, não somente pelos homens, mas por Deus, e tenha novas oportunidades. E independente de estar na sua área ou não, você cresça, você ocupe lugares, e o Senhor comece a operar o milagre. Mas isso depende de uma mudança, de uma metanoia, ou seja, mudança de mente, de atitude, de pensamento. E é isso que o Senhor nos traz aqui nesta noite. Seja livre de toda a cadeia, ou seja, haja libertação aqui nesta noite. Haja restauração, haja o renovo da sua fé, o renovo da esperança, e saia daqui cheio de Deus para amanhã fazer muito mais do que você fez hoje, assumindo um compromisso com o Pai, dizendo: Deus, me ajuda a vencer esta luta, me ajuda a vencer esta vergonha, me ajuda a vencer este medo, me ajuda a vencer este erro, e Ele vai te ajudar. Quando estamos descontrolados, desanimados, prostrados, nós não enxergamos formas, meios, nem estratégias.
Deus está a falar, Deus está a agir, Deus está a nos conduzir, mas não enxergamos. E o que Satanás quer de nós é que estejamos perdidos, desantenados, desligados com aquilo que Deus está a falar conosco, e falando deste altar, semana após semana, palavra após palavra, e falando firme, e nos abençoando. Mas pastor, quando eu chegar lá fora, os problemas vão estar lá. Sim, vão estar, claro, mas você vai estar cheio do Santo Espírito. Nós temos um Deus aqui nesta noite, que está a nos dizer, que nós não somos quem pensamos ser, não, ou seja, você não é o que você pensa ser. Se há alguém aqui hoje pensando ser um espírito de derrota, é essa palavra para a tua vida. Sai, espírito de desistência, de medo, de cansaço, de desânimo, de tristeza. Um dia desses eu fui abordado por um irmão, vivendo lutas na sua vida profissional, e ele disse assim para mim, ele está bem, de saúde, graças a Deus, mas ele disse, um espírito de morte me ronda. Falei, meu Deus, olha o estágio, olha a situação, olha o medo que estava tomando conta do coração e da mente desse homem. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer era orar por ele. No dia seguinte eu encontrei com ele, ele está aqui, ele sabe o que eu estou falando, e era um outro homem, um outro semblante, ou seja, o poder da oração, o poder da igreja, o poder da nossa unidade, o poder da nossa comunhão. E por mais que tenham dito a você que você é um derrotado, um problemático, não é isso que nos define, não. Quem define quem nós somos é Deus. Quem diz quem você é Deus, não é ninguém, não é o que falam de você. Se você é filho de Deus, é membro do corpo desta igreja, é Ele quem define quem você é, e nós somos águia, como diz a palavra do Senhor. Mesmo que a despeito das suas lutas e fraquezas, que são inerentes à vida, sim, e vamos viver, eu sei que vamos, eu preciso e vim aqui para te lembrar, não era para ser assim, mas é, que o que corre nas nossas veias é mais do que sangue azul. Oh, você é filho do Rei dos Reis. Nós somos filhos do Senhor dos Senhores. Deu para entender quem somos e o que somos? Não somos gafanhotos. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive do momento que você está vivendo na sua vida profissional. E pode ser que amanhã aconteça alguma coisa diferente, ou pode ser que amanhã também não aconteça exatamente amanhã. Mas o que cabe a nós como cristãos é nos lembrar que esta semana temos um compromisso aqui de segunda a domingo, não é de segunda a sexta não. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aonde vamos parar para orar e receber mensagens direcionadas para cada área da nossa vida. Sábado vai estar aqui a juventude também fazendo a sua parte com os jovens e uma parcela dos que cuidam dos jovens da nossa igreja. E no domingo estaremos aqui pela manhã, ceando, culto de Santa Ceia, mesa do Senhor que será posta. Então atenção à tua agenda. Eu sei que a gente fala muitas das vezes é para quem não está aqui, mas a primeira semana de oração do ano, não tinha lugar aqui nem lá embaixo. Nós somos um povo cheio de garra, um povo que persiste, um povo que persevera, um povo que vence.
Então não podemos perder, nos desconectar de nada, e eu preciso falar isso, porque o final de ano já está chegando, as confraternizações, as comemorações, o Natal, tudo mais, tudo é bom, tudo é bênção, eu sei, mas o melhor, a bênção maior está aqui na casa do Senhor. Então não permita que Satanás se renda, se faça você se render ao fracasso. Eu creio sim que nós podemos sair daqui, sim, nesta noite, dotados de um otimismo indestrutível. Será que deu para entender? O problema está lá fora. A situação ela se encontra lá. A luta permanece sim. Os desafios são cada dia maiores, há gigantes. Sim, há vergonha, há medo, há contas altíssimas, há boletos atrasados aos empreendedores, há fornecedores ainda em débito. Sim, eu sei que isso é normal, é padrão da vida de cada um. Infelizmente, quem empreende, quem trabalha, são dias difíceis. É a situação do nosso país, todo mundo vive. Mas há algo que não podemos esquecer. Apesar dessas situações, nós somos um povo com um otimismo, sim, indestrutível. Então chegue lá, mesmo que todo mundo fale assim, esse cara é maluco, o negócio está acontecendo, está pegando, ele está tranquilão, ele está cheio de paz. Sim, está todo mundo triste, ninguém vendeu, ninguém atingiu meta, ninguém alcançou o resultado, mas ele está otimista, sim. E como eu aprendo com o bispo a ser otimista? O negócio está difícil, a situação está complicada e estamos avançando. A crise está grande, sim, está. Mas emboçamos a igreja, que coisa linda! Não está mais nos tijolos. Eu passo por ali, eu me encho de orgulho. A pintura começou agora a descer, que maravilha. Esses dias eu recebi acho que ontem eu recebi um zap, ou hoje, com a foto lá do Guanabara, quando eu olhei e falei, gente, isso aqui é igreja. Jesus, é a minha igreja, a minha, fiquei todo bobo. A mais bonita. Mas sabe por que ela é mais bonita? Porque ela é minha. É aqui que sou abençoado. É aqui que Deus tem cuidado de mim. É aqui que Deus tem cuidado da minha família. É aqui que eu vejo meu filho crescendo na casa do Senhor e chegando em casa cantando louvores. Já falei para ele que o bispo não gosta desse louvor. Essa casa é sua casa. As Escrituras Sagradas está aqui essa noite a nos dizer que nós somos como a águia. Não foi isso que nós lemos no verso, no início dessa mensagem? Então, se a Bíblia está a dizer isso de nós, o que é que nós somos, igreja? A águia! E não podemos aceitar qualquer que seja outra a palavra que nos refiram, que nos remetam a nós. Nenhuma outra. Em segundo lugar, eu quero falar aqui sobre o princípio da piedade progressiva. Os estudiosos dos animais vão dizer que a águia, ela é a rainha do espaço. É a águia que voa mais alto. É ela que voa nas alturas. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra do Senhor, com aquilo que o Senhor está a dizer aqui? É que nós somos como a águia, ou seja, a vida do cristão precisa ser altaneira, nunca por baixo, ou seja, que se eleva muito, 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 que permanece lá, persevera em grande altura, ou seja, que voa a grandes alturas. É isso que somos, e por isso avançamos. E por isso vamos colocar as janelas. Pronto, ponto final.
Nós temos que buscar as coisas lá de cima, lá do alto, onde Jesus Cristo vê e reina sobre as nossas vidas, e todo o restante, vai dizer a palavra de Deus, que nos será acrescentado. Então o que nós viemos buscar aqui esta semana, hoje, vamos persistir toda a semana até domingo, em nome de Jesus. E não iremos só nos satisfazer com o culto da manhã, não. Vamos voltar a ser aqueles crentes de 20 anos atrás, onde tínhamos um compromisso de preencher a igreja. Não, de salvar vidas. Mas não lembramos, não trazemos, não nos preocupamos, esquecemos que elas vão morrer no inferno e vão viver lá toda a eternidade. Estamos desligados, estamos acuados, estamos que nem gafanhoto. Mas precisamos começar a mudar. Eu sei que eu vim falar de vida profissional, mas precisamos começar a bater na porta do nosso vizinho e dizer: o Senhor quer falar contigo hoje. E se Ele não quiser, você vai usar de uma estratégia. Porque um dia eu não quis e você não quis também, mas hoje estamos aqui no altar, na casa do Senhor. Então, da mesma forma, temos que fazer. Da mesma forma, temos que trabalhar para que casais sejam edificados, para que casamentos sejam restaurados, para que filhos voltem a respeitar os seus pais, dar honra a eles. E aonde que eles aprendem isso? Na escola? Não, só se for uma escola cristã. Caso contrário, os professores vão ensinar a eles homossexualismo, feminismo, ideologia de gênero. Mas nós precisamos ser como águias, igreja. Será que você pode dizer isso comigo? Nós precisamos ser como águia. Será que você pode dizer: eu creio? Não podemos mais viver rastejando, ciscando o lixo da vida. Ô pastor, que isso? Sim! Eu estou quase dizendo para o bispo que em dia de culto, nos avisos, eu não vou mais perguntar por visitantes, porque tem dia que eu passo vergonha. Eu não trago e a igreja também não traz, ninguém traz. Às vezes me perguntam: pastor, eu venho à igreja orando para que o Senhor faça o apelo. Para quê? Para crente. Temos algum visitante aqui nessa noite? Temos algum? Alguém que pela primeira ou segunda vez veio à igreja aqui? Meu Deus, eu me incluo nisso também. Eu deveria ter lutado. Eu sei que às vezes é ruim, a gente se entristece, mas é o Senhor falando conosco aqui, neste altar, nesta noite. Deus nos chamou para uma vida elevada, uma vida santa, uma vida pura, uma vida altaneira. Será que é essa vida que estamos levando? Tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida espiritual, parece que nós estamos levando uma vida voando baixo demais. E por isso talvez nós tenhamos e estejamos aqui nesta noite tomando alguns chumbos nas nossas asas, perdendo como perdemos nessa eleição, e não colocamos um homem de Deus, um pastor lá naquele lugar, para julgar as nossas causas, as causas dos pequeninos. Durante 2 ou 3 semanas nós avisamos, nós falamos, mas não nos ligamos. Não, o outro vai votar, não, o outro vai, não dá, domingo não, domingo é meu dia, domingo... Não podemos mais voar baixo demais, senão tomaremos chumbo nas nossas asas, e não adianta reclamar depois, não adianta chorar depois. É hora da igreja ocupar o seu devido lugar, essa é a verdade. Mas a águia não, a águia ela procura voar cada vez mais alto, cada vez mais alto. Ou seja, não pare de se preparar, voe mais alto da sua vida profissional. Busque cursos, busque treinamentos, busque se atualizar a cada dia, porque a concorrência é muito grande.
cada um na sua área. Procure métodos, ouse em propagandas, use as redes sociais, não para postar apenas as suas fotos, mas os seus negócios, os seus empreendimentos. E em toda a publicação, você, ao colocar algo da sua vida profissional, mas coloque também uma palavra de bênção para a vida daquela pessoa. Quando você for atender alguém na casa de alguém, quando você for prestar um serviço, que Jesus vá contigo. E lá ele seja proclamado, ao atender o cliente lá no balcão, que as pessoas te olhem e vejam em você um recurso, uma forma, uma porta para receber uma palavra de consolo, aonde Deus possa habitar na vida daquela pessoa. Em tudo que fizer, procure voar cada vez mais alto, não em zigue-zague, não um dia animado, não outro dia desanimado. Por maior que sejam as preocupações e os desânimos, voe alto, voe como águia, voe com coragem, e não como um desencorajado, como temos visto muitos crentes nos dias de hoje. Um dia com fé, outro dia com incredulidade. Um dia cheio da palavra que foi pregada pelo pastor, outro dia sem entender e sem praticar, sem viver e sem aceitar a palavra que Deus ministrou à igreja através do pastor ou do bispo. Essa é a verdade. Um dia cheio de entusiasmo com as coisas de Deus, outro dia completamente desanimado com o ministério, com o serviço do ministério. Nunca fizemos um dia como esse de comunhão, nunca. Vai ser a primeira vez e vai ser lindo. Eu creio que vamos ter lá mais de 1.500 a 2.000 pessoas, porque nós vamos levar os nossos familiares. Ah, mas o meu ministério tinha um evento nesse dia. Ei, nesse dia não. Há uma responsabilidade ainda maior, que é estar em comunhão, em unidade com a igreja de Cristo lá na estância. Mas eu não tenho carro, arruma hoje a tua carona aí, que com certeza há espaço no carro de alguém. Não, mas eu tive que cancelar o evento do meu ministério. Se você, líder, levar para o ministério um peso, o teu ministério não vai. Agora, se você encher o teu ministério de vontade, de prazer, de ansiedade, de estar lá, boa ansiedade, vai todo mundo estar lá e vai ser um dia de bênção. Aí eu estava combinando com o pastor Renato ali o seguinte: quem fizer rabada, mocotó, não sei se a Viviane do Diácono Márcio está aí, senta perto de mim, porque eu quero ser abençoado lá naquele lugar também, nessa área. O bispo não gosta dessas coisas, então não precisa sentar perto dele, mas eu, pastor Renato, nós gostamos. Mas o que eu quero dizer, gente, que há uma causa maior do que qualquer outra coisa: a unidade do povo de Deus. Unidos aqui nesta igreja, unidos no teu trabalho, unidos na tua casa, em comunhão, em perfeição, servindo a sua família, servindo a sua igreja, servindo ao seu trabalho, como não para homens, mas para Deus. Isso é bíblico, é recomendação. E talvez não estejamos ainda como nós gostaríamos de estar, porque não conseguimos alcançar esse entendimento. Mas hoje Deus vem com uma palavra nos renovar, nos recolocar, nos ensinar, exortar. Só depende da gente aceitar. Eu oro por isso em nome de Jesus, porque Ele te chamou sim, para caminhar sempre para cima, caminhar sempre para o alto, caminhar sempre para frente, caminhar cada vez mais alto, igreja. E quando eu falo alto, não é só em conquistas, não é só em poder, não é só em recurso financeiro, em propriedades, não, é para o alto sim, mas para perto de Deus. Precisa ser a nossa busca diária, inclusive na nossa vida profissional.
e a gente começa a ser bem-sucedido profissionalmente, buscando a cada dia mais Deus, cada vez mais, se santificando mais e mais, cada vez mais se consagrando a sua vida, o seu trabalho, os seus recursos, tudo que Deus tem nos dado, buscando aqui neste lugar, nesta semana, vida espiritual, consagrando a sua família, os seus negócios, a sua saúde, a sua vida com Deus, a sua vida financeira. E aí virou uma complicação. Esse ano vai ser diferente, bispo. Esse ano, quinta-feira aqui, não vai faltar lugar aqui em nome de Jesus. É sempre ao contrário. Quinta-feira é o dia mais vazio, bispo. Sexta-feira também é o dia mais vazio. Ué, começa bem na segunda, diminui na terça, na quarta mais ainda. Não. Quem pode dizer comigo um amém, dizer que vai ser diferente essa semana? Levanta a sua mão. Você não vai desistir, você vai perseverar, você vai agir com coragem, você vai impulsionar, vai chegar em casa, vai pegar o seu zap, vai pegar o seu face, vai publicar a semana de oração, vai pegar o seu telefone, vai comunicar a alguém a bênção que está acontecendo aqui neste lugar. Essa responsabilidade é nossa, é minha, é sua. É por isso que ele marcou essa semana de oração aqui. Foi só por isso, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, sua vida financeira, sua saúde. É isso que ele já está a fazer aqui neste lugar. Não duvide disso, não se acanhe, continue, pastor, está difícil, dá um jeito, mas vença com o Senhor, porque Ele quer falar conosco essa semana aqui, em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo. Assume uma mudança na próxima oração que o bispo vai fazer aqui neste lugar, aonde você tem falhado, aonde você tem errado. Talvez eu não tenha tido tempo ainda de avançar alguns tópicos que falaria exatamente da sua área, mas você sabe, e nós cremos num Deus que sabe todas as coisas, que aquilo que você entra no seu quarto, onde não tem ninguém para fazer escondido, Ele está lá. Que aquilo que você faz no seu trabalho, aonde ninguém vê, seja o que for, Ele está lá vendo. É semana de reparo, de conserto, de mudança. Então aceite isso e comece a mudar aqui agora, para que você possa ainda nessa semana receber o milagre do Senhor, ser visitado pelo Santo Espírito. Essa é a nossa oração. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que tem crentes aqui que querem voar mais alto na vida profissional. Mas eu também sei que há crentes aqui que querem voar ainda mais alto na sua vida com Deus. E por isso, apesar de todas as lutas, nós vamos persistir, nós vamos avançar, nós vamos voar acima das nuvens como voam as águias. Se tem uma tempestade, ela faz todo o esforço possível, ela usa de todas as suas forças, ela abre as suas asas, ela sobe acima das nuvens, acima das tempestades, ela não fica abaixo para receber os raios, os trovões, a chuva, não, ela fica acima. E fica só olhando. Você pode escolher ficar debaixo da tempestade que estamos vivendo na vida profissional. Sim, pode. É uma escolha sua. Mas eu creio num Deus nesta noite que quer nos elevar, que quer fazer nós voarmos mais alto. Por isso eu usei essa mensagem pregada pelo pastor Dorossi, porque eu entendo que foi vontade do Pai que ela aqui fosse ministrada aqui nessa noite. E Ele falou comigo, e tenho certeza também que falou com muitos aqui.